Sim. Eu acho que isso, né, reforçar, né, que existem várias linhas, né, de conhecimento. Hoje, né, por exemplo, a medicina, né, ela existe muito antes do método científico, né? O método científico, né, tem, né, é o quê? Tem 300 anos, né? 400 no Então, máximo, né? é. Então, a gente tem muito pouco tempo, né, de desenvolvimento desse método. Então, nem toda a medicina, a prática médica, hoje, ela é totalmente baseada em evidência. Então, a gente tem um discurso muito bonito. Ah, tudo tem que ser baseado em evidência. Ótimo, sim. É o que a gente quer buscar, né? Que tudo que a gente possa fazer tenha sido testado, comprovado, que a gente valide que não tem um erro ali, que não é só porque por uma opinião de uma pessoa, né? Mas tem vários métodos para fazer isso. Mas hoje, né, o que o pessoal fala é que 30% da medicina é baseada em evidência. O resto, 70% é uma reprodução da experiência que você aprendeu com o seu professor, que você aprendeu com um colega, que você trocou experiência, né? Que vem, né, né, da experiência de testar muitas coisas em várias pessoas, né? Isso vai se passando essa experiência clínica, né? E a medicina chinesa ela tem muita, né, experiência clínica, né, e que não pode ser descartado. Hoje existe uma tentativa de invalidar a experiência clínica que, ao meu ver, só atende a um interesse, que é o interesse da indústria farmacêutica. Né? Porque esse método, né, do jeito que ele é feito hoje, né, de comprovação, ele é ótimo para você validar a eficácia do medicamento. Mas nem como o medicamento funciona na vida real, ele valida. Né? Isso a gente faz em estruturas de monitoramento pós-mercado. Né? Então, se coloca o medicamento no mercado, 3, 4 anos depois você vai avaliando o que acontece com ele, né, com a farmacovigilância, e muitos medicamentos são retirados do mercado, né, porque ele causou, às vezes, mais mal do que bem, depois de ter passado de Exato. todos os testes, né? Então, a experiência clínica, ela é muito importante, né? Então, hoje, muita gente que lá atrás, né, estava embarcando num dogma da medicina em evidência, hoje fala, né, a pesquisa traz isso, mas a gente tem que aliar com a experiência, né, clínica, a experiência prática, e você usar essas duas informações para melhor atender o seu paciente. E aí a medicina Exatamente. chinesa, a China tem feito esse esforço, né? Acho que o Fernando pode falar bastante, né? Eu vi os documentos atuais, né, da medicina chinesa, justamente falando da medicina baseada em evidência, né, no olhar do governo chinês. E aí o que eles vão colocar? Eles inserem dentro da pirâmide de evidência, né, a evidência clínica, a experiência dos grandes mestres, dos grandes clássicos. E aí você usa essas duas informações para tomar a decisão. Né? Eles não fazem, como a gente tem feito no Ocidente, de desconsiderar toda a experiência prévia. Né? E o que me diz qual é a melhor informação é aquele estudo clínico. Às vezes você vai olhar aquele estudo clínico, tá cheio de falhas lá. Então, né, qual é a informação mais válida, né? Então, aonde a gente busca é chegar nessa evidência. E aí eu passo por Fernando para ele falar um pouco como é que foi a experiência dele de aprender a medicina, né, chinesa lá, né? Você fez o bacharelado em Pequim, né? Em Pequim, na Conta Universidade de Ciências de Pequim. isso, conta um pouco como é que foi, como é que era essa dinâmica, quanto tempo foi de formação. Acho que tem muita gente com curiosidade. E o que né, muita gente pergunta, era medicina ocidental que você estava estudando lá? Vamos lá. Uma coisa muito interessante, né? Como eu tenho a mesma formação do Alex e a origem é japonesa, muito do conteúdo que eu tive tinha muita informação em japonês, muita tendência ao japonês. Então eu tive o meu primeiro impacto na China foi alguns problemas de nomenclatura, porque às vezes, por exemplo, quando você pende o tubo condutor, para a gente aqui é o Shinkan, que é japonês, em chinês é Guar. Né? Quando a gente queria falar acupuntura, a gente falava Zenjiu, só que Zenjiu não é acupuntura. Zenjiu é acupuntura hemochabustão. Então, assim,
o primeiro impacto que eu tive foi da língua, né? A língua chinesa foi um problema inicial, então eu tive que transpor primeiro essa barreira da língua para depois entrar dentro do sistema, né? Então eu tive que estudar 2 anos de língua, sendo que esses 2 anos, 6 meses foram específicos para a medicina chinesa, estudando teoria de base, estudando e medicina ocidental também, anatomia, bioquímica, citologia, tudo em chinês, né? E a gente faz uma prova e essa prova é como se fosse um vestibular e eu adentrei na universidade. O curso é um curso de medicina chinesa, é um curso híbrido, e aí eu vou fazer um corte nessa conversa aqui, voltando à do Alex, que foram os 3 golpes que a medicina chinesa levou. Que o primeiro golpe foi que, vamos pensar, 3.000 anos de medicina chinesa para 1.500 de medicina ocidental, ele fez a pergunta, como é que ficou esses 1.500 anos de medicina? Na verdade, a medicina chinesa era a medicina. O primeiro grande golpe que a medicina chinesa levou foi quando separou o que a gente chama de Yi Shui, que é o estudo médico, em Chun Yi, que é a medicina chinesa, e Si Yi, que é a medicina ocidental. Eu deixei bem claro isso na audiência pública. Medicina é medicina em qualquer lugar do mundo, mas a medicina é uma ciência muito mais ampla do que a medicina ocidental. Aqui no Brasil foi regulamentado que a medicina ocidental é a medicina, mas isso não é verdade. Existe a medicina chinesa, existe a medicina tibetana, a Ayurveda, a medicina indígena, são medicinas, é muito mais amplo. A medicina alopática é um ramo da É um medicina ramo no da termo medicina. geral. Né? Então, assim, esse primeiro golpe que aconteceu, ele foi ali no final do século XIX, início do século XX. Né? Já o segundo golpe que a medicina chinesa levou foi a criação da própria medicina tradicional chinesa, né? Que a medicina tradicional chinesa é uma medicina híbrida de medicina ocidental com a medicina chinesa. Né? Já a medicina clássica, a medicina chinesa clássica, é a medicina chinesa sem a medicina ocidental. E isso ocorreu na década de 1953 a 76, quando o comunismo entrou no poder com Mao Tse-tung. Né? E o terceiro grande golpe que a medicina chinesa teve foi essa questão, em nome do progresso, né, de introdução de metodologia de pesquisa, padrões científicos e axiomas de pesquisa, né, que sai muito fora da realidade da medicina chinesa. Então, esses são os 3 problemas. Então, dentro da universidade, eu estudei uma grade híbrida, que é a mistura de medicina ocidental com medicina chinesa. Sim, sim. Mas isso tem, né? Eu acho que para não gerar até um confundimento, né? Quando você fala que fez uma base de medicina chinesa, de medicina ocidental, é o que todo profissional de saúde aqui, né, estuda, né? Todo profissional de saúde aqui estuda Anatomia, anatomia, fisiologia, né, patologia, fisiologia, biologia, patologia, né? Então, genética, citologia. imunologia. Então, Isso, assim, exato. né? Mas é porque alguns, né? Esse grupo, né? Ele quer dizer que essa carga de medicina ocidental, né, é uma justificativa de que é formação em medicina. Não, o farmacêutico, né, aqui no Brasil, vê uma carga maior, né, dessas ciências, um biomédico como o Alexandre, uma carga maior de estudos, né, dessas funções, né, do que, né, essa carga, digamos assim, né, em cursos, né, em outros países, né, de medicina chinesa que tem uma base de medicina ocidental. Mas é justamente o que a OMS defende, né, e eu tenho falado aqui nas lives do canal, nos benchmarks, todos os benchmarks, tem o benchmark lá de naturopatia, né, ele diz assim, tem que ter 30% de formação nas ciências biomédicas, né, você tem lá o de Ayurveda, tem que ter 30%. Por quê, né, isso? Porque hoje, né, a medicina, né, a saúde ocidental, essa visão dos profissionais de saúde ocidental, não só do médico, ele é hegemônico, ele está no mundo todo, né? Então, para que esses profissionais tradicionais eles consigam dialogar com esses profissionais da área da saúde, digamos assim, convencional, você tem que ter uma base de anatomia, você tem que ter uma base de fisiologia para poder conectar. Isso eu acho importante a gente frisar, porque é um debate que a gente tem que
avançar aqui no Brasil. Tem muita gente que fala assim, eu posso só fazer uma prática, né, tipo Ayurveda, né, e atuar no campo privado como Ayurveda, né, como terapeuta ayurvédico. Sim, a Constituição permite, né, tá garantido pela Constituição Federal. Daniel, mas eu quero atuar junto com a equipe multiprofissional no serviço de saúde, né? Não tem nenhuma lei que te impeça, né? Mas na minha visão, enquanto um gestor, se eu fosse contratar alguém para estar numa equipe multiprofissional, eu contrataria aquele que tem uma formação mínima em biomedicina. Por quê? Porque senão ele vai ser um profissional alternativo. Vai estar todo mundo conversando numa linguagem comum e ele não vai nem entender o que está sendo conversado ali. Né? Então, do ponto de vista da mesma linguagem. E no Sistema Único de Saúde, ele tem toda essa disposição dos profissionais de serviço para atender aquelas pessoas, né? Então eu não posso ter um grupo alternativo, né, e um outro grupo convencional que não se dialogam, né? Então isso é importante. Por isso que a Organização Mundial de Saúde defende que nas formações você tenha que ter esses 30%, né? Então de Mas formação. é aquela questão. Por isso, mas essa não é uma condição para o cara Não, atuar de forma no alguma. regime particular. Você está entendendo? Que é isso que tentam levar para a mídia mais assim e para o povo, né? Que tem que ter essa obrigatoriedade para a atuação. Não porque De a forma racionalidade alguma. é diferente. Como eu No falei, Sistema Único de Saúde existe uma especificidade, sim. né? Que é como você falou, para o bem das políticas públicas, vamos adotar quem tem um conhecimento mínimo das ciências biomédicas. Na Exato. China, Daniel, a questão que é levada lá, que é o médico, é porque a China é um pouco diferente. O que acontece? Desde a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, quando ele instituiu a medicina tradicional chinesa, na China não importa se você é médico em medicina tradicional chinesa ou médico em medicina ocidental, você é médico. Seu grau é de medicina. Então você é Claro. médico. E a diferença é a seguinte: a relação da medicina ocidental com a chinesa lá é muito simples. Se você é médico em medicina ocidental e quer trabalhar com medicina chinesa, você só tem que fazer uma especialização de 2 anos. Se você quer medicina chinesa e quer trabalhar com medicina ocidental, você faz uma especialização de 2 anos. E é isso. Uhum. Entendeu? Então, lá a situação é um pouco diferente, que é muito clara a situação. E o governo está por trás disso. É o governo que está regulamentando isso. Só que lá, medicina chinesa é medicina chinesa, inclusive eu falei muito, deixei muito claro isso lá na audiência pública. Existe a administração estatal de medicina chinesa, que não está ligada à medicina ocidental. Existe a medicina ocidental, que tem as diretrizes dele. Só que dentro de um hospital e para o governo, as duas são medicinas, elas Uhum. estão interligadas. Só que é bom deixar muito claro isso. O tradicionalismo lá, as tradições, elas não são marginalizadas. Você tem escola religiosa, onde que o conhecimento e o treinamento é feito entre os templos ou sociedades e é transmitido para os iniciados, e esses iniciados, eles podem fazer uma prova, ele tem que comprovar, né, essa tradição, essa hierarquia, né, mostrar que ele é um iniciado religioso e pode fazer a prova. E se ele fizer, ele vai ter o título de médico, ele vai ter o grau de médico. Ele pode Exato. vir de uma escola familiar, onde tem uma tradição das famílias, existem famílias famosas, que o conhecimento é transmitido dentro da própria família. E essa pessoa ela pode ir lá fazer essa prova, mostrando a linhagem dele, e se ele passar, ele vai ter o grau de médico. Assim como tem as escolas das artes marciais, que está muito ligada à parte militar e à parte das artes marciais. Inclusive, vou até fazer um adendo aqui. Não sei se vocês sabem, as artes marciais têm muita relação com a medicina, porque desde o período imperial existiam os estados combatentes. Então, eles estavam em constante guerra. E esses militares, ou das artes marciais, estavam em constante contato com o médico. Então, o médico, às vezes, passava o conhecimento para ele para facilitar o tratamento, para agilizar o tratamento. Então, muito dos conhecimentos, dos segredos médicos eram passados pelos militares ou das artes marciais por causa de trauma. Então, era a forma de ajudar e facilitar. E isso é passado até hoje. Você pode ver aquele filme Karate Kid lá no judô, no karatê, desculpa, e outras artes marciais que mostram claramente isso.
é o tratamento para trauma. Né? E se você pensar hoje em acupuntura, grande desenvolvimento que a gente tem em acupuntura é em trauma, é dor. Né? E tem, por último, as escolas dos acadêmicos ou médicos, que foi criado depois da Revolução Cultural, 1956, que são as escolas universidades, né? Que é a medicina chinesa híbrida que foi criada. Então, Sim, sim. basicamente isso.